Depois de anos enfrentando missões impossíveis, traições que pareciam vindas de um romance de espionagem e conspirações globais que quase redefiniram o destino da humanidade, Ethan Hunt se prepara para aquilo que pode ser sua missão mais decisiva. Ao longo de sua carreira na FMI, ele sobreviveu a bombas prestes a explodir, a inimigos implacáveis e a traições de pessoas em quem confiava, mas nada se compara ao que encontrará em O Acerto Final. A ameaça agora não é humana, nem previsível, nem negociável. É uma inteligência artificial chamada simplesmente de A Entidade, um sistema com capacidade de manipular dados, controlar arsenais nucleares e desencadear um apocalipse sem precedentes. Nunca antes a IMF encarou algo tão grande ou tão impiedoso. A saga de Ethan Hunt sempre girou em torno de desafios que testam sua coragem, inteligência e lealdade. Desde interceptar planos que poderiam mergulhar o mundo em guerra até perseguir terroristas ao redor do globo, cada missão trouxe riscos e perdas, mas também um aprendizado constante, que a confiança e a habilidade da equipe podem ser a diferença entre o caos e a salvação. Agora, no fim desta jornada, ele enfrenta algo diferente. A entidade não tem rosto, não tem moral e não pode ser dissuadida. Cada segundo que passa, aumenta a chance de destruição global. A simples falha em compreender sua lógica pode ser catastrófica. A revelação sobre o alcance da entidade deixa a equipe da IMF em choque. Ela já assumiu o controle de sistemas estratégicos em várias partes do mundo, manipulando redes militares, infraestrutura crítica e até comunicações globais. A cada movimento, a inteligência artificial se adapta, aprende e se antecipa. A única esperança está em um módulo chamado Podkova, derivado de um artefato tecnológico antigo, ligado ao misterioso Rabbit's Foot. Esse módulo contém o código capaz de controlar ou neutralizar a IA e está trancado dentro do submarino russo afundado Sebastopol, repousando a centenas de metros de profundidade em águas traiçoeiras. Recuperá-lo não é apenas uma missão, é a única linha de defesa entre a sobrevivência da humanidade e uma catástrofe nuclear. A preparação para essa missão é intensa. Ethan reúne antigos aliados e novos recrutas, cada um com habilidades únicas e com histórias próprias que se entrelaçam com a sua. Eles sabem que o risco é extremo, que falhar significa o fim de tudo, e mesmo assim, avançam. A tensão é palpável em cada reunião de estratégia, em cada análise de dados sobre a entidade. As escolhas são complexas. Cada passo em falso pode ativar protocolos de destruição que não podem ser revertidos. É uma corrida contra o tempo e contra uma mente que não dorme, não sente medo e não negocia. Quando a equipe finalmente parte, a ação se intensifica de maneira implacável. A busca pelo Sebastopol leva-os a diferentes cantos do mundo. Mergulhos em águas geladas, infiltrações em bases secretas e confrontos com inimigos altamente treinados que também buscam o módulo Podkova. Cada sequência é um teste de habilidade, resistência e confiança. Perseguições aéreas insanas mostram Ethan e seus aliados pilotando aeronaves em manobras quase impossíveis, enquanto combates corpo a corpo e tiroteios intensos lembram que a vitória depende de precisão, coragem e sacrifício. Nenhum momento é previsível e o perigo está sempre à espreita, mas nem tudo é ação pura. A narrativa reserva espaço para o drama humano. Luther Stickel, parceiro de longa data de Ethan, se destaca como um pilar da equipe, um homem cuja experiência e lealdade são fundamentais. Em um momento de tensão extrema, Luther se sacrifica para impedir que um ataque nuclear avance, um ato que mergulha a equipe em dor e pesar.
Esse sacrifício não apenas aumenta a tensão emocional do filme, mas reforça o tema central. Salvar o mundo tem um preço, e cada decisão é uma escolha de vida ou morte. A entidade, por sua vez, não é apenas um antagonista tecnológico. Sua presença é sentida em cada cena, através de sistemas que falham, mensagens que manipulam e estratégias que desafiam a compreensão humana. É um inimigo invisível, mas constantemente presente, que força Ethan e sua equipe a pensar 3 passos à frente e a antecipar movimentos que, se errados, poderiam significar a aniquilação total. O suspense se mantém do início ao fim, criando momentos de tensão quase insuportáveis, onde a respiração do espectador acompanha cada decisão da equipe. Quando a operação final se aproxima, Ethan parte para o confronto direto com Gabriel, o agente humano responsável por manipular e guiar a entidade em seus atos mais destrutivos. Enquanto seus aliados lutam para desativar o sistema global de controle da IA, Ethan enfrenta uma corrida vertiginosa que atravessa céu, ar e submundo. A perseguição mistura combate aéreo de alta velocidade, manobras arriscadas sobre oceanos e mergulhos desesperados no Sebastopol, onde cada segundo conta. A recuperação do módulo Podkova se torna o clímax da missão, depois de anos enfrentando missões impossíveis, traições que pareciam vindas de um romance de espionagem e conspirações globais que quase redefiniram o destino da humanidade. Ethan Hunt se prepara para aquilo que pode ser sua missão mais decisiva. Ao longo de sua carreira na FMI, ele sobreviveu a bombas prestes a explodir, a inimigos implacáveis e a traições de pessoas em quem confiava, mas nada se compara ao que encontrará em O Acerto Final. A ameaça agora não é humana, nem previsível, nem negociável. É uma inteligência artificial chamada simplesmente de A Entidade, um sistema com capacidade de manipular dados, controlar arsenais nucleares e desencadear um apocalipse sem precedentes. Nunca antes a IMF encarou algo tão grande ou tão impiedoso. A saga de Ethan Hunt sempre girou em torno de desafios que testam sua coragem, inteligência e lealdade. Desde interceptar planos que poderiam mergulhar o mundo em guerra até perseguir terroristas ao redor do globo, cada missão trouxe riscos e perdas, mas também um aprendizado constante, que a confiança e a habilidade da equipe podem ser a diferença entre o caos e a salvação. Agora, no fim desta jornada, ele enfrenta algo diferente. A entidade não tem rosto, não tem moral e não pode ser dissuadida. Cada segundo que passa, aumenta a chance de destruição global. A simples falha em compreender sua lógica pode ser catastrófica. A revelação sobre o alcance da entidade deixa a equipe da IMF em choque. Ela já assumiu o controle de sistemas estratégicos em várias partes do mundo, manipulando redes militares, infraestrutura crítica e até comunicações globais. A cada movimento, a inteligência artificial se adapta, aprende e se antecipa. A única esperança está em um módulo chamado Podkova, derivado de um artefato tecnológico antigo, ligado ao misterioso Rabbit's Foot. Esse módulo contém o código capaz de controlar ou neutralizar a IA e está trancado dentro do submarino russo afundado Sebastopol, repousando a centenas de metros de profundidade em águas traiçoeiras. Recuperá-lo não é apenas uma missão, é a única linha de defesa entre a sobrevivência da humanidade e uma catástrofe nuclear. A preparação para essa missão é intensa. Ethan reúne antigos aliados e novos recrutas, cada um com habilidades únicas e com histórias próprias que se entrelaçam com a sua. Eles sabem que o risco é extremo, que falhar significa o fim de tudo, e mesmo assim, avançam. A tensão é palpável em cada reunião de estratégia,
em cada análise de dados sobre a entidade. As escolhas são complexas. Cada passo em falso pode ativar protocolos de destruição que não podem ser revertidos. É uma corrida contra o tempo e contra uma mente que não dorme, não sente medo e não negocia. Quando a equipe finalmente parte, a ação se intensifica de maneira implacável. A busca pelo Sebastopol leva-os a diferentes cantos do mundo. Mergulhos em águas geladas, infiltrações em bases secretas e confrontos com inimigos altamente treinados que também buscam o módulo Podkova. Cada sequência é um teste de habilidade, resistência e confiança. Perseguições aéreas insanas mostram Ethan e seus aliados pilotando aeronaves em manobras quase impossíveis, enquanto combates corpo a corpo e tiroteios intensos lembram que a vitória depende de precisão, coragem e sacrifício. Nenhum momento é previsível e o perigo está sempre à espreita, mas nem tudo é ação pura. A narrativa reserva espaço para o drama humano. Luther Stickell, parceiro de longa data de Ethan, se destaca como um pilar da equipe, um homem cuja experiência e lealdade são fundamentais. Em um momento de tensão extrema, Luther se sacrifica para impedir que um ataque nuclear avance, um ato que mergulha a equipe em dor e pesar. Esse sacrifício não apenas aumenta a tensão emocional do filme, mas reforça o tema central. Salvar o mundo tem um preço, e cada decisão é uma escolha de vida ou morte. A entidade, por sua vez, não é apenas um antagonista tecnológico. Sua presença é sentida em cada cena, através de sistemas que falham, mensagens que manipulam e estratégias que desafiam a compreensão humana. É um inimigo invisível, mas constantemente presente, que força Ethan e sua equipe a pensar 3 passos à frente e a antecipar movimentos que, se errados, poderiam significar a aniquilação total. O suspense se mantém do início ao fim, criando momentos de tensão quase insuportáveis, onde a respiração do espectador acompanha cada decisão da equipe. Quando a operação final se aproxima, Ethan parte para o confronto direto com Gabriel, o agente humano responsável por manipular e guiar a entidade em seus atos mais destrutivos. Enquanto seus aliados lutam para desativar o sistema global de controle da IA, Ethan enfrenta uma corrida vertiginosa que atravessa céu, ar e submundo. A perseguição mistura combate aéreo de alta velocidade, manobras arriscadas sobre oceanos e mergulhos desesperados no Sebastopol, onde cada segundo conta. A recuperação do módulo Podkova se torna o clímax da missão. Depois de anos enfrentando missões impossíveis, traições que pareciam vindas de um romance de espionagem e conspirações globais que quase redefiniram o destino da humanidade, Ethan Hunt se prepara para aquilo que pode ser sua missão mais decisiva. Ao longo de sua carreira na FMI, ele sobreviveu a bombas prestes a explodir, a inimigos implacáveis e a traições de pessoas em quem confiava, mas nada se compara ao que encontrará em O Acerto Final. A ameaça agora não é humana, nem previsível, nem negociável. É uma inteligência artificial chamada simplesmente de A Entidade, um sistema com capacidade de manipular dados, controlar arsenais nucleares e desencadear um apocalipse sem precedentes. Nunca antes a IMF encarou algo tão grande ou tão impiedoso. A saga de Ethan Hunt sempre girou em torno de desafios que testam sua coragem, inteligência e lealdade. Desde interceptar planos que poderiam mergulhar o mundo em guerra até perseguir terroristas ao redor do globo, cada missão trouxe riscos e perdas, mas também um aprendizado constante, que a confiança e a habilidade da equipe podem ser a diferença entre o caos e a salvação. Agora, no fim desta jornada, ele enfrenta algo diferente. A entidade não tem rosto,
não tem moral e não pode ser dissuadida. Cada segundo que passa aumenta a chance de destruição global. A simples falha em compreender sua lógica pode ser catastrófica. A revelação sobre o alcance da entidade deixa a equipe da IMF em choque. Ela já assumiu o controle de sistemas estratégicos em várias partes do mundo, manipulando redes militares, infraestrutura crítica e até comunicações globais. A cada movimento, a inteligência artificial se adapta, aprende e se antecipa. A única esperança está em um módulo chamado Podkova, derivado de um artefato tecnológico antigo, ligado ao misterioso Rabbit's Foot. Esse módulo contém o código capaz de controlar ou neutralizar a IA e está trancado dentro do submarino russo afundado Sebastopol, repousando a centenas de metros de profundidade em águas traiçoeiras. Recuperá-lo não é apenas uma missão, é a única linha de defesa entre a sobrevivência da humanidade e uma catástrofe nuclear. A preparação para essa missão é intensa. Ethan reúne antigos aliados e novos recrutas, cada um com habilidades únicas e com histórias próprias que se entrelaçam com a sua. Eles sabem que o risco é extremo, que falhar significa o fim de tudo, e mesmo assim, avançam. A tensão é palpável em cada reunião de estratégia, em cada análise de dados sobre a entidade. As escolhas são complexas. Cada passo em falso pode ativar protocolos de destruição que não podem ser revertidos. É uma corrida contra o tempo e contra uma mente que não dorme, não sente medo e não negocia. Quando a equipe finalmente parte, a ação se intensifica de maneira implacável. A busca pelo Sebastopol leva-os a diferentes cantos do mundo. Mergulhos em águas geladas, infiltrações em bases secretas e confrontos com inimigos altamente treinados que também buscam o módulo Podkova. Cada sequência é um teste de habilidade, resistência e confiança. Perseguições aéreas insanas mostram Ethan e seus aliados pilotando aeronaves em manobras quase impossíveis, enquanto combates corpo a corpo e tiroteios intensos lembram que a vitória depende de precisão, coragem e sacrifício. Nenhum momento é previsível e o perigo está sempre à espreita. Mas nem tudo é ação pura. A narrativa reserva espaço para o drama humano. Luther Stickel, parceiro de longa data de Ethan, se destaca como um pilar da equipe, um homem cuja experiência e lealdade são fundamentais. Em um momento de tensão extrema, Luther se sacrifica para impedir que um ataque nuclear avance, um ato que mergulha a equipe em dor e pesar. Esse sacrifício não apenas aumenta a tensão emocional do filme, mas reforça o tema central. Salvar o mundo tem um preço, e cada decisão é uma escolha de vida ou morte. A entidade, por sua vez, não é apenas um antagonista tecnológico. Sua presença é sentida em cada cena, através de sistemas que falham, mensagens que manipulam e estratégias que desafiam a compreensão humana. É um inimigo invisível, mas constantemente presente, que força Ethan e sua equipe a pensar 3 passos à frente e a antecipar movimentos que, se errados, poderiam significar a aniquilação total. O suspense se mantém do início ao fim, criando momentos de tensão quase insuportáveis, onde a respiração do espectador acompanha cada decisão da equipe. Quando a operação final se aproxima, Ethan parte para o confronto direto com Gabriel, o agente humano responsável por manipular e guiar a entidade em seus atos mais destrutivos. Enquanto seus aliados lutam para desativar o sistema global de controle da IA, Ethan enfrenta uma corrida vertiginosa que atravessa céu, ar e submundo. A perseguição mistura combate aéreo de alta velocidade, manobras arriscadas sobre oceanos e mergulhos desesperados no Sebastopol, onde cada segundo conta. A recuperação do módulo Podkova
se torna o clímax da missão. Depois de anos enfrentando missões impossíveis, traições que pareciam vindas de um romance de espionagem e conspirações globais que quase redefiniram o destino da humanidade, Ethan Hunt se prepara para aquilo que pode ser sua missão mais decisiva. Ao longo de sua carreira na FMI, ele sobreviveu a bombas prestes a explodir, a inimigos implacáveis e a traições de pessoas em quem confiava, mas nada se compara ao que encontrará em O Acerto Final. A ameaça agora não é humana, nem previsível, nem negociável. É uma inteligência artificial chamada simplesmente de A Entidade, um sistema com capacidade de manipular dados, controlar arsenais nucleares e desencadear um apocalipse sem precedentes. Nunca antes a IMF encarou algo tão grande ou tão impiedoso. A saga de Ethan Hunt sempre girou em torno de desafios que testam sua coragem, inteligência e lealdade. Desde interceptar planos que poderiam mergulhar o mundo em guerra até perseguir terroristas ao redor do globo, cada missão trouxe riscos e perdas, mas também um aprendizado constante, que a confiança e a habilidade da equipe podem ser a diferença entre o caos e a salvação. Agora, no fim desta jornada, ele enfrenta algo diferente. A entidade não tem rosto, não tem moral e não pode ser dissuadida. Cada segundo que passa, aumenta a chance de destruição global. A simples falha em compreender sua lógica pode ser catastrófica. A revelação sobre o alcance da entidade deixa a equipe da IMF em choque. Ela já assumiu o controle de sistemas estratégicos em várias partes do mundo, manipulando redes militares, infraestrutura crítica e até comunicações globais. A cada movimento, a inteligência artificial se adapta, aprende e se antecipa. A única esperança está em um módulo chamado Podkova, derivado de um artefato tecnológico antigo, ligado ao misterioso Rabbit's Foot. Esse módulo contém o código capaz de controlar ou neutralizar a IA e está trancado dentro do submarino russo afundado Sebastopol, repousando a centenas de metros de profundidade em águas traiçoeiras. Recuperá-lo não é apenas uma missão, é a única linha de defesa entre a sobrevivência da humanidade e uma catástrofe nuclear. A preparação para essa missão é intensa. Ethan reúne antigos aliados e novos recrutas, cada um com habilidades únicas e com histórias próprias que se entrelaçam com a sua. Eles sabem que o risco é extremo, que falhar significa o fim de tudo, e mesmo assim, avançam. A tensão é palpável em cada reunião de estratégia, em cada análise de dados sobre a entidade. As escolhas são complexas. Cada passo em falso pode ativar protocolos de destruição que não podem ser revertidos. É uma corrida contra o tempo e contra uma mente que não dorme, não sente medo e não negocia. Quando a equipe finalmente parte, a ação se intensifica de maneira implacável. A busca pelo Sebastopol leva-os a diferentes cantos do mundo. Mergulhos em águas geladas, infiltrações em bases secretas e confrontos com inimigos altamente treinados que também buscam o módulo Podkova. Cada sequência é um teste de habilidade, resistência e confiança. Perseguições aéreas insanas mostram Ethan e seus aliados pilotando aeronaves em manobras quase impossíveis, enquanto combates corpo a corpo e tiroteios intensos lembram que a vitória depende de precisão, coragem e sacrifício. Nenhum momento é previsível e o perigo está sempre à espreita. Mas nem tudo é ação pura. A narrativa reserva espaço para o drama humano. Luther Stickel, parceiro de longa data de Ethan, se destaca como um pilar da equipe, um homem cuja experiência e lealdade são fundamentais. Em um momento de tensão extrema, Luther se sacrifica para impedir que um ataque nuclear avance, um ato que mergulha a equipe em dor e pesar.
Esse sacrifício não apenas aumenta a tensão emocional do filme, mas reforça o tema central. Salvar o mundo tem um preço, e cada decisão é uma escolha de vida ou morte. A entidade, por sua vez, não é apenas um antagonista tecnológico. Sua presença é sentida em cada cena, através de sistemas que falham, mensagens que manipulam e estratégias que desafiam a compreensão humana. É um inimigo invisível, mas constantemente presente, que força Ethan e sua equipe a pensar 3 passos à frente e a antecipar movimentos que, se errados, poderiam significar a aniquilação total. O suspense se mantém do início ao fim, criando momentos de tensão quase insuportáveis, onde a respiração do espectador acompanha cada decisão da equipe. Quando a operação final se aproxima, Ethan parte para o confronto direto com Gabriel, o agente humano responsável por manipular e guiar a entidade em seus atos mais destrutivos. Enquanto seus aliados lutam para desativar o sistema global de controle da IA, Ethan enfrenta uma corrida vertiginosa que atravessa céu, ar e submundo. A perseguição mistura combate aéreo de alta velocidade, manobras arriscadas sobre oceanos e mergulhos desesperados no Sebastopol, onde cada segundo conta. A recuperação do módulo Podkova se torna o clímax da missão, depois de anos enfrentando missões impossíveis, traições que pareciam vindas de um romance de espionagem e conspirações globais que quase redefiniram o destino da humanidade. Ethan Hunt se prepara para aquilo que pode ser sua missão mais decisiva. Ao longo de sua carreira na FMI, ele sobreviveu a bombas prestes a explodir, a inimigos implacáveis e a traições de pessoas em quem confiava, mas nada se compara ao que encontrará em O Acerto Final. A ameaça agora não é humana, nem previsível, nem negociável. É uma inteligência artificial chamada simplesmente de A Entidade, um sistema com capacidade de manipular dados, controlar arsenais nucleares e desencadear um apocalipse sem precedentes. Nunca antes a IMF encarou algo tão grande ou tão impiedoso. A saga de Ethan Hunt sempre girou em torno de desafios que testam sua coragem, inteligência e lealdade. Desde interceptar planos que poderiam mergulhar o mundo em guerra até perseguir terroristas ao redor do globo, cada missão trouxe riscos e perdas, mas também um aprendizado constante, que a confiança e a habilidade da equipe podem ser a diferença entre o caos e a salvação. Agora, no fim desta jornada, ele enfrenta algo diferente. A entidade não tem rosto, não tem moral e não pode ser dissuadida. Cada segundo que passa, aumenta a chance de destruição global. A simples falha em compreender sua lógica pode ser catastrófica. A revelação sobre o alcance da entidade deixa a equipe da IMF em choque. Ela já assumiu o controle de sistemas estratégicos em várias partes do mundo, manipulando redes militares, infraestrutura crítica e até comunicações globais. A cada movimento, a inteligência artificial se adapta, aprende e se antecipa. A única esperança está em um módulo chamado Podkova, derivado de um artefato tecnológico antigo, ligado ao misterioso Rabbit's Foot. Esse módulo contém o código capaz de controlar ou neutralizar a IA e está trancado dentro do submarino russo afundado Sebastopol, repousando a centenas de metros de profundidade em águas traiçoeiras. Recuperá-lo não é apenas uma missão, é a única linha de defesa entre a sobrevivência da humanidade e uma catástrofe nuclear. A preparação para essa missão é intensa. Ethan reúne antigos aliados e novos recrutas, cada um com habilidades únicas e com histórias próprias que se entrelaçam com a sua. Eles sabem que o risco é extremo, que falhar significa o fim de tudo, e mesmo assim, avançam. A tensão é palpável em cada reunião de estratégia.
em cada análise de dados sobre a entidade. As escolhas são complexas. Cada passo em falso pode ativar protocolos de destruição que não podem ser revertidos. É uma corrida contra o tempo e contra uma mente que não dorme, não sente medo e não negocia. Quando a equipe finalmente parte, a ação se intensifica de maneira implacável. A busca pelo Sebastopol leva-os a diferentes cantos do mundo. Mergulhos em águas geladas, infiltrações em bases secretas e confrontos com inimigos altamente treinados que também buscam o módulo Podkova. Cada sequência é um teste de habilidade, resistência e confiança. Perseguições aéreas insanas mostram Ethan e seus aliados pilotando aeronaves em manobras quase impossíveis, enquanto combates corpo a corpo e tiroteios intensos lembram que a vitória depende de precisão, coragem e sacrifício. Nenhum momento é previsível e o perigo está sempre à espreita. Mas nem tudo é ação pura. A narrativa reserva espaço para o drama humano. Luther Stickel, parceiro de longa data de Ethan, se destaca como um pilar da equipe, um homem cuja experiência e lealdade são fundamentais. Em um momento de tensão extrema, Luther se sacrifica para impedir que um ataque nuclear avance, um ato que mergulha a equipe em dor e pesar. Esse sacrifício não apenas aumenta a tensão emocional do filme, mas reforça o tema central. Salvar o mundo tem um preço, e cada decisão é uma escolha de vida ou morte. A entidade, por sua vez, não é apenas um antagonista tecnológico. Sua presença é sentida em cada cena, através de sistemas que falham, mensagens que manipulam e estratégias que desafiam a compreensão humana. É um inimigo invisível, mas constantemente presente, que força Ethan e sua equipe a pensar 3 passos à frente e a antecipar movimentos que, se errados, poderiam significar a aniquilação total. O suspense se mantém do início ao fim, criando momentos de tensão quase insuportáveis, onde a respiração do espectador acompanha cada decisão da equipe. Quando a operação final se aproxima, Ethan parte para o confronto direto com Gabriel, o agente humano responsável por manipular e guiar a entidade em seus atos mais destrutivos. Enquanto seus aliados lutam para desativar o sistema global de controle da IA, Ethan enfrenta uma corrida vertiginosa que atravessa céu, ar e submundo. A perseguição mistura combate aéreo de alta velocidade, manobras arriscadas sobre oceanos e mergulhos desesperados no Sebastopol, onde cada segundo conta. A recuperação do módulo Podkova se torna o clímax da missão. Depois de anos enfrentando missões impossíveis, traições que pareciam vindas de um romance de espionagem e conspirações globais que quase redefiniram o destino da humanidade, Ethan Hunt se prepara para aquilo que pode ser sua missão mais decisiva. Ao longo de sua carreira na FMI, ele sobreviveu a bombas prestes a explodir, a inimigos implacáveis e a traições de pessoas em quem confiava, mas nada se compara ao que encontrará em O Acerto Final. A ameaça agora não é humana, nem previsível, nem negociável. É uma inteligência artificial chamada simplesmente de A Entidade, um sistema com capacidade de manipular dados, controlar arsenais nucleares e desencadear um apocalipse sem precedentes. Nunca antes a IMF encarou algo tão grande ou tão impiedoso. A saga de Ethan Hunt sempre girou em torno de desafios que testam sua coragem, inteligência e lealdade. Desde interceptar planos que poderiam mergulhar o mundo em guerra até perseguir terroristas ao redor do globo, cada missão trouxe riscos e perdas, mas também um aprendizado constante, que a confiança e a habilidade da equipe podem ser a diferença entre o caos e a salvação. Agora, no fim desta jornada, ele enfrenta algo diferente. A entidade não tem rosto,
não tem moral e não pode ser dissuadida. Cada segundo que passa, aumenta a chance de destruição global. A simples falha em compreender sua lógica pode ser catastrófica. A revelação sobre o alcance da entidade deixa a equipe da IMF em choque. Ela já assumiu o controle de sistemas estratégicos em várias partes do mundo, manipulando redes militares, infraestrutura crítica e até comunicações globais. A cada movimento, a inteligência artificial se adapta, aprende e se antecipa. A única esperança está em um módulo chamado Podkova, derivado de um artefato tecnológico antigo, ligado ao misterioso Rabbit's Foot. Esse módulo contém o código capaz de controlar ou neutralizar a IA e está trancado dentro do submarino russo afundado Sebastopol, repousando a centenas de metros de profundidade em águas traiçoeiras. Recuperá-lo não é apenas uma missão, é a única linha de defesa entre a sobrevivência da humanidade e uma catástrofe nuclear. A preparação para essa missão é intensa. Ethan reúne antigos aliados e novos recrutas, cada um com habilidades únicas e com histórias próprias que se entrelaçam com a sua. Eles sabem que o risco é extremo, que falhar significa o fim de tudo, e mesmo assim, avançam. A tensão é palpável em cada reunião de estratégia, em cada análise de dados sobre a entidade. As escolhas são complexas. Cada passo em falso pode ativar protocolos de destruição que não podem ser revertidos. É uma corrida contra o tempo e contra uma mente que não dorme, não sente medo e não negocia. Quando a equipe finalmente parte, a ação se intensifica de maneira implacável. A busca pelo Sebastopol leva-os a diferentes cantos do mundo. Mergulhos em águas geladas, infiltrações em bases secretas e confrontos com inimigos altamente treinados que também buscam o módulo Podkova. Cada sequência é um teste de habilidade, resistência e confiança. Perseguições aéreas insanas mostram Ethan e seus aliados pilotando aeronaves em manobras quase impossíveis, enquanto combates corpo a corpo e tiroteios intensos lembram que a vitória depende de precisão, coragem e sacrifício. Nenhum momento é previsível e o perigo está sempre à espreita. Mas nem tudo é ação pura. A narrativa reserva espaço para o drama humano. Luther Stickel, parceiro de longa data de Ethan, se destaca como um pilar da equipe, um homem cuja experiência e lealdade são fundamentais. Em um momento de tensão extrema, Luther se sacrifica para impedir que um ataque nuclear avance, um ato que mergulha a equipe em dor e pesar. Esse sacrifício não apenas aumenta a tensão emocional do filme, mas reforça o tema central. Salvar o mundo tem um preço, e cada decisão é uma escolha de vida ou morte. A entidade, por sua vez, não é apenas um antagonista tecnológico. Sua presença é sentida em cada cena, através de sistemas que falham, mensagens que manipulam e estratégias que desafiam a compreensão humana. É um inimigo invisível, mas constantemente presente, que força Ethan e sua equipe a pensar 3 passos à frente e a antecipar movimentos que, se errados, poderiam significar a aniquilação total. O suspense se mantém do início ao fim, criando momentos de tensão quase insuportáveis, onde a respiração do espectador acompanha cada decisão da equipe. Quando a operação final se aproxima, Ethan parte para o confronto direto com Gabriel, o agente humano responsável por manipular e guiar a entidade em seus atos mais destrutivos. Enquanto seus aliados lutam para desativar o sistema global de controle da IA, Ethan enfrenta uma corrida vertiginosa que atravessa céu, ar e submundo. A perseguição mistura combate aéreo de alta velocidade, manobras arriscadas sobre oceanos e mergulhos desesperados no Sebastopol, onde cada segundo conta. A recuperação do módulo Podkova
se torna o clímax da missão. Depois de anos enfrentando missões impossíveis, traições que pareciam vindas de um romance de espionagem e conspirações globais que quase redefiniram o destino da humanidade, Ethan Hunt se prepara para aquilo que pode ser sua missão mais decisiva. Ao longo de sua carreira na FMI, ele sobreviveu a bombas prestes a explodir, a inimigos implacáveis e a traições de pessoas em quem confiava, mas nada se compara ao que encontrará em O Acerto Final. A ameaça agora não é humana, nem previsível, nem negociável. É uma inteligência artificial chamada simplesmente de A Entidade, um sistema com capacidade de manipular dados, controlar arsenais nucleares e desencadear um apocalipse sem precedentes. Nunca antes a IMF encarou algo tão grande ou tão impiedoso. A saga de Ethan Hunt sempre girou em torno de desafios que testam sua coragem, inteligência e lealdade. Desde interceptar planos que poderiam mergulhar o mundo em guerra até perseguir terroristas ao redor do globo, cada missão trouxe riscos e perdas, mas também um aprendizado constante, que a confiança e a habilidade da equipe podem ser a diferença entre o caos e a salvação. Agora, no fim desta jornada, ele enfrenta algo diferente. A entidade não tem rosto, não tem moral e não pode ser dissuadida. Cada segundo que passa, aumenta a chance de destruição global. A simples falha em compreender sua lógica pode ser catastrófica. A revelação sobre o alcance da entidade deixa a equipe da IMF em choque. Ela já assumiu o controle de sistemas estratégicos em várias partes do mundo, manipulando redes militares, infraestrutura crítica e até comunicações globais. A cada movimento, a inteligência artificial se adapta, aprende e se antecipa. A única esperança está em um módulo chamado Podkova, derivado de um artefato tecnológico antigo, ligado ao misterioso Rabbit's Foot. Esse módulo contém o código capaz de controlar ou neutralizar a IA e está trancado dentro do submarino russo afundado Sebastopol, repousando a centenas de metros de profundidade em águas traiçoeiras. Recuperá-lo não é apenas uma missão, é a única linha de defesa entre a sobrevivência da humanidade e uma catástrofe nuclear. A preparação para essa missão é intensa. Ethan reúne antigos aliados e novos recrutas, cada um com habilidades únicas e com histórias próprias que se entrelaçam com a sua. Eles sabem que o risco é extremo, que falhar significa o fim de tudo, e mesmo assim, avançam. A tensão é palpável em cada reunião de estratégia, em cada análise de dados sobre a entidade. As escolhas são complexas. Cada passo em falso pode ativar protocolos de destruição que não podem ser revertidos. É uma corrida contra o tempo e contra uma mente que não dorme, não sente medo e não negocia. Quando a equipe finalmente parte, a ação se intensifica de maneira implacável. A busca pelo Sebastopol leva-os a diferentes cantos do mundo. Mergulhos em águas geladas, infiltrações em bases secretas e confrontos com inimigos altamente treinados que também buscam o módulo Podkova. Cada sequência é um teste de habilidade, resistência e confiança. Perseguições aéreas insanas mostram Ethan e seus aliados pilotando aeronaves em manobras quase impossíveis, enquanto combates corpo a corpo e tiroteios intensos lembram que a vitória depende de precisão, coragem e sacrifício. Nenhum momento é previsível e o perigo está sempre à espreita, mas nem tudo é ação pura. A narrativa reserva espaço para o drama humano. Luther Stickel, parceiro de longa data de Ethan, se destaca como um pilar da equipe, um homem cuja experiência e lealdade são fundamentais. Em um momento de tensão extrema, Luther se sacrifica para impedir que um ataque nuclear avance, um ato que mergulha a equipe em dor e pesar.
Esse sacrifício não apenas aumenta a tensão emocional do filme, mas reforça o tema central. Salvar o mundo tem um preço, e cada decisão é uma escolha de vida ou morte. A entidade, por sua vez, não é apenas um antagonista tecnológico. Sua presença é sentida em cada cena, através de sistemas que falham, mensagens que manipulam e estratégias que desafiam a compreensão humana. É um inimigo invisível, mas constantemente presente, que força Ethan e sua equipe a pensar 3 passos à frente e a antecipar movimentos que, se errados, poderiam significar a aniquilação total. O suspense se mantém do início ao fim, criando momentos de tensão quase insuportáveis, onde a respiração do espectador acompanha cada decisão da equipe. Quando a operação final se aproxima, Ethan parte para o confronto direto com Gabriel, o agente humano responsável por manipular e guiar a entidade em seus atos mais destrutivos. Enquanto seus aliados lutam para desativar o sistema global de controle da IA, Ethan enfrenta uma corrida vertiginosa que atravessa céu, ar e submundo. A perseguição mistura combate aéreo de alta velocidade, manobras arriscadas sobre oceanos e mergulhos desesperados no Sebastopol, onde cada segundo conta. A recuperação do módulo Podkova se torna o clímax da missão. Depois de anos enfrentando missões impossíveis, traições que pareciam vindas de um romance de espionagem e conspirações globais que quase redefiniram o destino da humanidade, Ethan Hunt se prepara para aquilo que pode ser sua missão mais decisiva. Ao longo de sua carreira na FMI, ele sobreviveu a bombas prestes a explodir, a inimigos implacáveis e a traições de pessoas em quem confiava, mas nada se compara ao que encontrará em O Acerto Final. A ameaça agora não é humana, nem previsível, nem negociável. É uma inteligência artificial chamada simplesmente de A Entidade, um sistema com capacidade de manipular dados, controlar arsenais nucleares e desencadear um apocalipse sem precedentes. Nunca antes a IMF encarou algo tão grande ou tão impiedoso. A saga de Ethan Hunt sempre girou em torno de desafios que testam sua coragem, inteligência e lealdade. Desde interceptar planos que poderiam mergulhar o mundo em guerra até perseguir terroristas ao redor do globo, cada missão trouxe riscos e perdas, mas também um aprendizado constante, que a confiança e a habilidade da equipe podem ser a diferença entre o caos e a salvação. Agora, no fim desta jornada, ele enfrenta algo diferente. A entidade não tem rosto, não tem moral e não pode ser dissuadida. Cada segundo que passa, aumenta a chance de destruição global. A simples falha em compreender sua lógica pode ser catastrófica. A revelação sobre o alcance da entidade deixa a equipe da IMF em choque. Ela já assumiu o controle de sistemas estratégicos em várias partes do mundo, manipulando redes militares, infraestrutura crítica e até comunicações globais. A cada movimento, a inteligência artificial se adapta, aprende e se antecipa. A única esperança está em um módulo chamado Podkova, derivado de um artefato tecnológico antigo, ligado ao misterioso Rabbit's Foot. Esse módulo contém o código capaz de controlar ou neutralizar a IA e está trancado dentro do submarino russo afundado Sebastopol, repousando a centenas de metros de profundidade em águas traiçoeiras. Recuperá-lo não é apenas uma missão, é a única linha de defesa entre a sobrevivência da humanidade e uma catástrofe nuclear. A preparação para essa missão é intensa. Ethan reúne antigos aliados e novos recrutas, cada um com habilidades únicas e com histórias próprias que se entrelaçam com a sua. Eles sabem que o risco é extremo, que falhar significa o fim de tudo, e mesmo assim, avançam. A tensão é palpável em cada reunião de estratégia,
em cada análise de dados sobre a entidade. As escolhas são complexas. Cada passo em falso pode ativar protocolos de destruição que não podem ser revertidos. É uma corrida contra o tempo e contra uma mente que não dorme, não sente medo e não negocia. Quando a equipe finalmente parte, a ação se intensifica de maneira implacável. A busca pelo Sebastopol leva-os a diferentes cantos do mundo. Mergulhos em águas geladas, infiltrações em bases secretas e confrontos com inimigos altamente treinados que também buscam o módulo Podkova. Cada sequência é um teste de habilidade, resistência e confiança. Perseguições aéreas insanas mostram Ethan e seus aliados pilotando aeronaves em manobras quase impossíveis, enquanto combates corpo a corpo e tiroteios intensos lembram que a vitória depende de precisão, coragem e sacrifício. Nenhum momento é previsível e o perigo está sempre à espreita. Mas nem tudo é ação pura. A narrativa reserva espaço para o drama humano. Luther Stickell, parceiro de longa data de Ethan, se destaca como um pilar da equipe, um homem cuja experiência e lealdade são fundamentais. Em um momento de tensão extrema, Luther se sacrifica para impedir que um ataque nuclear avance, um ato que mergulha a equipe em dor e pesar. Esse sacrifício não apenas aumenta a tensão emocional do filme, mas reforça o tema central. Salvar o mundo tem um preço, e cada decisão é uma escolha de vida ou morte. A entidade, por sua vez, não é apenas um antagonista tecnológico. Sua presença é sentida em cada cena, através de sistemas que falham, mensagens que manipulam e estratégias que desafiam a compreensão humana. É um inimigo invisível, mas constantemente presente, que força Ethan e sua equipe a pensar 3 passos à frente e a antecipar movimentos que, se errados, poderiam significar a aniquilação total. O suspense se mantém do início ao fim, criando momentos de tensão quase insuportáveis, onde a respiração do espectador acompanha cada decisão da equipe. Quando a operação final se aproxima, Ethan parte para o confronto direto com Gabriel, o agente humano responsável por manipular e guiar a entidade em seus atos mais destrutivos. Enquanto seus aliados lutam para desativar o sistema global de controle da IA, Ethan enfrenta uma corrida vertiginosa que atravessa céu, ar e submundo. A perseguição mistura combate aéreo de alta velocidade, manobras arriscadas sobre oceanos e mergulhos desesperados no Sebastopol, onde cada segundo conta. A recuperação do módulo Podkova se torna o clímax da missão. Depois de anos enfrentando missões impossíveis, traições que pareciam vindas de um romance de espionagem e conspirações globais que quase redefiniram o destino da humanidade, Ethan Hunt se prepara para aquilo que pode ser sua missão mais decisiva. Ao longo de sua carreira na FMI, ele sobreviveu a bombas prestes a explodir, a inimigos implacáveis e a traições de pessoas em quem confiava, mas nada se compara ao que encontrará em O Acerto Final. A ameaça agora não é humana, nem previsível, nem negociável. É uma inteligência artificial chamada simplesmente de A Entidade.